Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos pro próximo. Louvado seja Deus. Rebeca, diante dos irmãos aqui presentes, se promete ser fiel a Deus, promete obedecer os seus mandamentos. Então, mediante a sua confissão, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Deus está sendo glorificado. Louvado seja Deus. Deus está sendo glorificado. Louvado seja Deus. Não esquece. Glória a Jesus. Uma poliné, né? Uma poliné mediante os irmãos aqui presentes. Seguir os seus mandamentos, andar os seus caminhos. Então, mediante a tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós queremos aprender. Agora que eu falar, terminar. A gente pode chegar mais pra cá um pouquinho. Deus, na verdade. Mas, diante dos irmãos presentes, a irmã promete ser fiel a Deus e obedecer os mandamentos. Então, mediante a tua confissão, a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. O Senhor está sendo glorificado nessa tarde. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmã Aline, mediante os irmãos aqui presentes, a irmã promete ser fiel a Deus, obedecer os teus mandamentos, seguir os teus caminhos. Mediante a tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. A Deus a glória. Louvado seja o teu santo e precioso nome. A Deus a glória. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Grande mestre. Louvamos, meu Deus. A Deus a glória. Diante do irmão aqui presente, o irmão promete ser fiel a Deus, andar nos seus caminhos. Então, mediante a tua confissão, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Guarda o teu servo.
Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja Deus. De ser fiel a Deus, obedecer os teus mandamentos e andar nos teus caminhos. Mediante a tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. É muita alegria, viu, irmão? Louvado seja Deus. Aleluia. É muita alegria. Eu sei que nesses instantes o céu está fazendo festa com isso aqui. Nós vamos agradecer a Deus. O Wesley vai estar ministrando essa oração, que é de costume, celebrando ou ministrando o batismo. Geralmente é o que faz a oração final. E daqui nós já, o destino é direto para a igreja, né, pastor? Direto para a igreja. Direto para a igreja. Na verdade, eu deveria estar lá uns 10 minutos atrás. Mas, para falar bem a verdade, lá é só a continuidade da festa. Porque a festa já Louvado começou. seja Deus. Aleluia. Mas ainda tem muita coisa boa para frente aí, para nós desfrutarmos. Aleluia. Glória a Jesus. Depois o pastor Braga vai estar combinando com o pastor David, os irmãos aqui, como vai ser questão de cultos. Aleluia, Jesus. Aqui tudo direitinho. Eu sei que são pessoas muito amigas e tudo vai dar certo, se Deus quiser. Glória a Jesus. O pastor Wesley então vai estar ministrando essa oração e dando-se por encerrado a nossa cerimônia de batismo. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, te louvamos nesta hora em agradecimento, Senhor, por mais este batismo que realizamos nesta tarde, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Pai Celeste, eu quero te louvar de todo o meu coração. Senhor, eu sei que nesta hora o céu está em festa, Senhor, por essas vidas que desceram as águas. E eu sou grato a Ti, Senhor, de todo o meu coração. E aproveito, Senhor, esta oportunidade de agradecimento. E te peço, Senhor, ser com os Teus filhos. Guarda eles, Senhor, debaixo das Tuas mãos poderosas. Direciona, Senhor, os Teus caminhos. É o que eu quero, Senhor, te pedir e te agradecer nesta tarde. Ser com eles, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Quero te pedir e te agradecer, Senhor, nesta tarde. Para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Ao Senhor. Ao Senhor. Todos aqui, ou se não vi alguns, somente eu não vi, a paz do Senhor. E quero ir na Bíblia também, o texto do livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. É um texto bem conhecido, bem lido, de todos os crentes. Jeremias, capítulo 18. Nossa gratidão a irmã Luiz Helena, ela está conosco, já congregou conosco, não tanto tempo, porque na verdade foi pouco tempo, mas foi um pouco tempo de muito prazer, de muita alegria. Ela voltou para o Brasil, depois disso já é a segunda vez que ela está aqui em Londres, e eu ia falando com a Sophie, que quer que a Sophie dá as bonecas para levar, tudo. A Sophie está bem concordando, mas ela disse que vai levar as bonecas e depois vem aqui só para trazer as bonecas de volta. E é boa coisa, né? Aleluia. E com boneco, sem boneca, mas sempre. Graças a Deus. Também essas boas-vindas, estendida a Tino Sério, a Leissa Oliveira, Deus abençoe a senhora, Marcelo. Enfim, a todos, somos todos bem-vindos, somos felizes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Aleluia. Jeremias, capítulo 18, logo no início aqui do capítulo.
do Senhor que veio a Jeremias dizendo o quê? Levanta-te, desce a casa do rei, e lá e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei fazer de vós como rei, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que vou roubar a mão do rei, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Muito obrigado por isso. Aleluia, glória a Jesus. Hoje nós estamos estudando sobre esse assunto e, querendo Deus, amanhã e em outros cultos pela frente, vamos dar prosseguimento à nossa mensagem de glorificar a Deus. Amém. Que tem ainda muita coisa boa para ser vista. Louvo a Deus pela vida dos irmãos de nossas congregações que esforçaram bastante, estão aqui. Lamento não ter todos aqui. A gente sente falta daqueles que não vêm, que na verdade todo o nosso povo, juntando tudo, ainda é pouco. E quando falta alguém, a falta é assim, tão notória, tão grande, né? Mas que Deus os abençoe também. Quem sabe até eles gostariam de vir, muito não puderem. Que Deus possa abençoar onde estiver. Que Deus recompense os esforços que aqui estão, nossos obreiros, famílias, cooperadores, em geral, cada um, amigos que vieram para estar maiores. Só Deus vai recompensar. Tivemos uma festa de batismo muito bonita ali, a cerimônia de batismo. E eles, os irmãos que são aí fotógrafos, trouxeram câmeras, filmadoras, e tirou foto, filmou, ficou muito bonito. Depois as fotos poderão ser adquiridas aí com esses fotógrafos, sem nenhum problema, para ficar de lembrança, de recordação, né? Tivemos ali 7 pessoas que desceram as águas. Eu quero convidá-los, todos 7 aqui à frente, para ficar aqui, porque assim, ó, para receber uma oração da igreja e as boas-vindas como membros de nossa igreja. Todos os irmãos que foram batizados nas águas agora à tarde: irmão Domar, irmã Érica, irmão Lucas, irmã Aline, irmã Raíssa, irmã Rebeca e irmã Polineia. Ótimo. Essas 7 valorosas pessoas, né? 7 valorosas almas, 7 pessoas preciosas para Deus e para nós também, né? Nós estamos muito felizes por tê-los aqui e agora como membros da igreja e que hoje estarão participando da sua primeira Santa Ceia, né? É muita vitória. É muita vitória. Podemos dizer aí a expressão muito maravilha, Deus abençoe. Vamos aplaudir com uma salva de palmas. Deus abençoe, muito obrigado por ter vindo à frente e também muito obrigado aos irmãos pela recepção que fez a esses nobres companheiros. Deus abençoe poder voltar aos nossos irmãos. Estão felizes, né? Muito felizes. E não é para menos. Muito bom.
Pena que agora mesmo já é hora de nós terminar o culto. Eu sou preocupado, não é preocupado com orar não. Sou preocupado tanto com os trabalhos aqui pequenos, a gente volta para casa lambendo os lábios, com vontade de ter alimentado mais, né? Ter comido mais, ter enchido mais. E nessa noite eu quero falar sobre isso aqui, esse assunto. E aqui diz que Deus manifestou a esse profeta por nome ótimo, pelo menos 15 já sabe. A esse profeta por nome Jeremias. E Deus falou por Jeremias: olha, levanta-te, versículo 12: levanta-te e desce à casa do oleiro. O que acontece? Levanta-te e desce. Desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Levanta-te e desce. Levanta-te e desce. Tem lugar na Bíblia que a gente encontra Deus dizendo: levanta-te e sobe. Quando Deus mandou alguém levantar e subir, é porque possivelmente aquele alguém estava embaixo. Quando Deus mandou alguém levantar e descer, é que possivelmente aquele alguém estava em cima ou acima do nível. Talvez não seja esse o caso do profeta Jeremias. Talvez não seja esse o seu caso. De uma coisa eu posso dizer: a palavra de Deus não torna vazia. É uma coisa necessária na vida de todo crente. De vez em quando a gente recebe uma ordem de Deus: levanta-te e desce. Quando uma pessoa desce por ordem de Deus, coisas grandes vão acontecer. Ao longo das Escrituras, nunca se viu uma pessoa descer por ordem de Deus que aquela descida não gerasse coisas grandes. E quem sabe, ao longo dessa palavra, que não durará muito tempo, mas que possa o Espírito de Deus falar na nossa vida aqui hoje. Ou até melhor, continuar falando, porque falando ele vai estar. Aleluia. Levanta-te e desce. Deus falou para Jeremias: levanta-te e desce. Desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Por que Deus não podia ou não quis falar com Jeremias no próprio lugar que Jeremias estava? Existem coisas na Bíblia que são quase fora da gente entender. Sendo Deus perfeito, sendo Deus todo-poderoso, sendo Deus onisciente, sabe de todas as coisas, agora dizer para Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Outra coisa, por que Deus não mandou que Jeremias fosse para a marcenaria?
que Jeremias fosse para a carpintaria, que Jeremias fosse para a serraria, que Jeremias fosse para uma mercearia, que Jeremias fosse para um shopping. Não. Deus quis que Jeremias descesse à casa do oleiro. E também não falou para Jeremias o que acontecia, só disse: lá te farei ouvir as minhas palavras. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha, eu me lembro uma vez, estava dando uma palavra em uma cidadezinha no estado de Goiás, que fica entre uma cidade por nome de Mundo Novo e uma outra cidade maior um pouco por nome de Crixás, de Goiás. Fica uma cidadezinha no sertão lá, por nome de Uirapuru. É uma vila, na verdade, pequena, longe, muito longe de cidade, é em um sertãozão. E naquele dia, Deus me deu uma palavra para falar quando Salomão inaugurou o templo. Isso tem muitos anos, e até hoje eu não me lembro. Quando Salomão inaugurou o templo e fez uma oração, uma das orações mais belas de toda a Bíblia. E a Bíblia nos informa que com a oração, Deus respondeu, ouviu a oração do rei, na inauguração daquela casa. Inclusive, Deus fez algo extraordinário. Mandou fogo do céu, igual quando mandou para Moisés, literalmente, para poder queimar o sacrifício. Quando no final da oração, fogo caiu verbalmente. Aleluia! Amém, aleluia! E eu creio piamente que daquele mesmo fogo ainda está caindo no nosso meio. Diz a Bíblia que a glória de Deus encheu a casa de uma maneira tal que ninguém pôde entrar na casa. Ninguém. A glória foi visível. Hoje a gente não vê. Eu pelo menos vi, graças a Deus já vi pouquíssimas, raríssimas vezes um pouquinho da glória de Deus visível. Mas naquele dia lá, algo encheu a casa, visível, o povo viu a glória. E ninguém pôde entrar dentro da igreja, dentro do templo, ninguém. Diz a Bíblia que quem ficou mais perto foram 8 sacerdotes, e mesmo assim, do lado de fora, e prostrados no chão, com o rosto na terra. Porque quando a glória de Deus manifesta, não tem homem que resiste. Não existe. Louvado seja o nome do Senhor. E me lembro, a uma certa altura, a mensagem ganhou um nível muito elevado. E Deus tomou alguém em profecia. E não tenho mais como eu continuar pregando. Porque a glória de Deus foi enchendo a casa de uma maneira tal que eu tive que parar de pregar. E Deus tomou alguém em profecia e falou assim: essa palavra é eu que estou falando. E é necessário de que alguém aqui desça e vá para o pó. Porque eu quero. E começou a falar algo grande demais. Olha, irmãos, eu vi uma coisa bem bacana aquele dia. O primeiro que desceu e pôs a boca na terra foi o dirigente da igreja. E aprontou um grito. E quando os obreiros viram ele descer para o chão, começaram a descer. E Deus continuou falando na boca de um vaso com muito poder e disse: é necessário que mais alguém desça. Eu vejo alguém aqui que ainda precisa descer. E foi descer pessoas para a boca, para o chão, em pranto,
E eu estava meio sem resistir, em pé, no centro do púlpito onde estava pregando, banhado em lágrimas, e numa certa altura, aquela pessoa, não é mais um homem, se é uma mulher, apontou o dedo para mim e disse assim: eis que tu também é necessário descer. E falou com tanta autoridade, que não tinha como duvidar uma coisa daquela lá. E eu desci lá para o pó, aonde estava o pastor da igreja, onde estavam obreiros, onde estava muita gente achatada no chão. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: a glória de Deus tomou conta daquele lugar. Olha, quantos de nós, às vezes hoje em dia, não presenciamos mais a glória de Deus porque não queremos descer, não estamos dispostos a descer, não estamos. Nós temos muita gente que, se for para descer um degrauzinho da altura desse aqui, ele prefere deixar a igreja, prefere trocar de congregação, prefere mudar de pastor do que descer alguns degraus. Esse tipo de gente nunca presenciará a glória de Deus, porque para ver a glória de Deus, primeiro tem que descer os degraus da humildade, para depois presenciar o glória de Deus é bom. A Bíblia diz que Deus exaltou o nome de Jesus soberanamente e deu a ele um nome que é maior do que todo o nome, que todo joelho nos céus e na terra e até debaixo da terra um dia terá que dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas a Bíblia diz que aquele que subiu é o que primeiro, está na Bíblia, não se inventar, aquele que subiu é o que primeiro desceu. No Evangelho de João, repetidas vezes, Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Passa um pouco e diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Passa um pouco e diz: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Passa um pouco e diz: eu sou o pão de Deus que desceu do céu para dar vida ao mundo. Louvado seja Deus. A gente vê crentes que não gostam de descer, não querem descer. Eles têm um pedestal, eles têm razões, eles se fecham, e se for para descer um degrau, acham que a última humilhação é ter que descer. Me lembro um dia, numa convenção, alguém foi convidado para ser ordenado ao ministério de evangelista, antes da chamada dos irmãos que iam receber a ordenação aos pastores. E ao ser chamado, alguns irmãos para ser ordenado ao ministério de evangelista, uma turma de irmãos vieram, e muita gente que começou a mostrar muito, e encheu toda a frente, era um templo muito grande. E um daqueles irmãos que vieram à frente para ser ordenado ao evangelista, se há de ficar embaixo junto com os outros, não. Resolveu subir, acho que 1 ou 2 degraus, e ficou sozinho atrás dos outros, com, quem sabe, um tanto assim, ó, sobressaindo dos outros. Ah, não foi nada não. Ele mal subiu o degrau, alguém que estava fazendo a chamada disse a ele: ô nobre companheiro, eu gostaria que o senhor descesse. Começar embaixo é melhor, viu? Olha, irmãos, aquilo não só foi muito vergonhoso, como também foi uma lição para todo mundo que estava lá, porque o irmão que falou na autoridade de Deus. Não é simplesmente mandar o outro descer, não. Falou na autoridade de Deus. Começar de baixo. Quantos crentes que não recebem bênção de Deus na vida,
porque bate o pé no topo, não está disposto a descer. O Alceu Pires, alguém deve lembrar do cantor que não é Alceu Pires? Eu tenho um hino muito bonito. O título do hino é assim: descer para subir. Descer para subir. Que hino bonito, que hino bonito. Ele fala algo extraordinário sobre descer para subir. Aqui, nessa passagem, Deus fala para Jeremias: levanta-te, 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 desce aonde? A casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Interessante. Às vezes, para nós ficarmos melhor, ótimo, o pregador das vai aqui. Às vezes, para ficarmos melhores de ouvido, é preciso descer. Crente que não desce tem dificuldade para escutar, tem dificuldade para ouvir. Eu conheço alguns crentes que nunca vi eles descer, nunca vi. É sempre subindo, e se não der para subir, ele larga. Se não der para subir, ele sai. Se não der para subir, ele não volta no culto mais. Esse tipo de gente passa o tempo sofrendo, passa o tempo sendo decepcionado, sendo frustrado. Porque como ele canta lá aos seus filhos, o caminho para subir é descer. Primeiro precisa descer. Quando uma pessoa está disposta a descer, pode ficar tranquilo que nessa descida ele vai aprender lições extraordinárias. Pois é, Jeremias levanta e desce. Ao chegar na casa do oleiro, o oleiro estava trabalhando na sua obra, fazendo um vaso. Numa certa altura, o vaso quebrou. Aqui eu já começo a aprender a lição. Quando a gente começa, a gente já aprende que a gente está descendo para poder aprender lição que estão descendo está sendo quebrado. Desce quem aceita ser quebrado. Quem não aceita ser quebrado, ou pelo menos para aprender o que é ser quebrado, não desce. Não desce. Alguém já viu aquela história de dois cabritos que foi passar numa ponte, numa pinguela, e eles toparam no meio da pinguela? Alguém já viu? Não? Já viu? Dois cabritos. Um aponta entrou na pinguela de um lado, o outro entrou no outro. Quando chegou no meio da pinguela, a pinguela é estreita, não dá para os dois passar. Aí disse que um falou para o outro assim: e agora? Você volta? Ele disse: não, eu não volto. Eu entrei primeiro? Não, você não entrou primeiro. Eu entrei primeiro? Não, eu entrei primeiro. Você volta ou não volta? Você volta ou não volta? Aí disse que um dos dois pensou a vida. Falou: fala o seguinte, já que você não volta, eu vou baixar. E você pula. Aí os outros também ficou feliz mais da noite. Tá certo. Quem eu não baixo? Não, tá certo. Aí, colega, baixou, chatinho, o outro muito feliz, todo cheio de razão. Armou um pulão e pum. Você calcula mais ou menos o que é? Não deu outro. Conseguiu pular o colega, só que a hora que chegou na pinguela do outro lado, não conseguiu equilibrar-se e rufou na água. E olha, se tem um bichinho que é inimigo de água, se chama cabrito. Cabrito nunca tomou banho na vida. Nunca. E eles bebem água. Para eles não poderem beber água é a maior dificuldade, porque eles ficam contrariados, que mói uma barbinha que eles têm assim, ó. Para eles passam o resto do dia contrariados, porque molhou a barbinha que eles têm.
que não gosta de molhar nada. Molhar pé, molhar mão, nada. Mas aí, eu vi isso no livro de segunda série, muitos anos atrás, e observei o seguinte: a vitória na vida sempre é de quem abaixa, sempre é de quem desce. Está escrito na sua Bíblia: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, ok? Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas primeiro precisa descer, primeiro precisa humilhar. Jeremias chega na casa do oleiro, ele trabalhando no vaso, agora o vaso quebra. Diz a Bíblia que quando o vaso quebrou na mão do oleiro, aí o oleiro pegou o barro e trabalhou o barro novamente e fez outro vaso conforme parecia bem aos olhos do outro. Outra lição grande que eu aprendo: quando alguém desce, é como o vaso que quebrou, e Deus, que é o oleiro, tem poder para pegar o vaso agora quebrado e fazer outro vaso de outra maneira. Infelizmente, vez por outra tem vasos na igreja que não está podendo mais ser usado, porque já acha que ficou grande demais, que ficou importante demais, que ninguém mais na igreja fala como ele, que ninguém mais na igreja canta como ele, que ninguém mais na igreja dirige como ele, que ninguém mais na igreja dá conta de cantar com um playback tão bonito como ele canta, que ninguém mais... Aí Deus aparece, ou Deus fala, ou Deus usa alguém, ou usa uma situação, ou usa uma circunstância e põe um camarada para descer. Nunca vai ficar alguém que toda a vida vai estar subindo, que toda a vida vai estar subindo. Se eu sei, se cada um de nós olharmos, nós vamos lembrar de casos extraordinários. O José famoso, o grande José do Egito. Antes de ele subir no trono, primeiro ele desceu para a masmorra, dentro do chão. Se você lembrar de Daniel, que foi o primeiro ministro na Babilônia, acho que até morrer, porque foi um dos homens mais respeitados que tinha na Babilônia. Mas antes de subir para o trono, primeiro ele desceu para a cova dos leões. E se você for lembrar, você vai lembrar de muitos que primeiro tiveram que descer. E tem uma coisa: não vai ser diferente ao senhor, não vai ser diferente à senhora, não. Tem vontade de descer? Desça! Quando as pessoas que infelizmente não crescem, não desenvolvem na vida porque não desce. Me permita falar uma coisa para os senhores, não quero que os senhores me levem a mal, não. Mas eu não estou aqui para brincar de fazer aqui menino, não. A verdade precisa ser dita. E tem uma coisa: feliz de quem dá ouvido a verdade, porque diz aquilo que é a verdade é que liberta. Louvado seja Deus. Eu tenho visto poucas pessoas, muito pouquinho, aliás, todo povo é pouco, mas eu tenho visto alguém das nossas pessoas que infelizmente está regredindo na vida espiritual e infelizmente por falta dessa virtude na vida não consegue descer. Nem as circunstâncias empurrando, como diz o pastor Justo, nem as circunstâncias empurrando o indivíduo para descer. A pessoa nega, vai perto do degrau e nem não olha aí, fica olhando o de trás para ver se coloca o pé de trás para subir mais um. E Deus dizendo: você tem que descer os 3, porque depois de você descer os 3, eu te subo uns 4. Louvado seja o nome do Senhor. Gente na igreja, infelizmente, empacado, não desce, mas também não cresce. Não desce, mas não cresce. Ninguém é obrigado a descer, mas também Deus não é obrigado a fazer ninguém crescer. Sabia disso? Não é. Quer crescer? Primeiro vai ter que descer. Jeremias desce, lá ele enxerga tanta coisa boa, e aí Deus fala para ele assim: não é o povo de Israel como barro na minha mão?
Eu não tenho o direito de fazer com a casa de Israel como este oleiro fez com este vaso. Ô irmãos, que nós possamos nessa noite colocar nossa vida na mão de Deus, mais ainda, e saber que Ele é o oleiro perfeito, que eu sou o barro imperfeito, mas Ele pode fazer de mim um vaso melhor, um vaso perfeito também para a obra dele. Vamos descer do nosso ego, descer da nossa razão. Às vezes até você, o senhor, a senhora, quem sabe até está coberto de razão mesmo, não vou dizer que não tem não. Quem sabe você está coberto de razão, mas abra mão dessa razão hoje, desce os degraus, tudo que tiver que descer, e você vai ver Deus te exaltar, louvado seja Deus. Se a gente for olhar a Bíblia tem várias passagens de alguém que desceu, e por ordem de Deus, desceu e foi abençoado. Por exemplo, eu vou citar de memória ou de cor, que não dá para ler, mas na Bíblia, quando Eliezer foi buscar Rebeca para Isaac, depois de combinar tudo com o pai, com os pais, acertar tudo, pagar o dote, arrumar tudo, Rebeca segue agora aquele rapaz e mais uns colegas que estavam com ele, montaram em um camelo. E quando vai chegar perto da terra onde morava o seu futuro noivo, o seu futuro esposo, diz a Bíblia que ela ergueu os olhos. E ao erguer os olhos, viu alguém ao longe. E vira para o mordomo Eliezer e pergunta: quem é aquele moço? O mordomo disse a ela: aquele moço é Isaac, meu senhor. Diz a Bíblia que quando falou é Isaac, meu senhor, a Bíblia diz que ela saltou do camelo para o chão. Parece que, na primeira vez que a gente lê, parece que isso não tem nada, mas tem muita coisa a ver. Ela não quis encontrar com Isaac montada no caminho. Você sabia que existem lares, existem casais que não conseguem combinar o casal, porque infelizmente a mulher não desce do camelo? O dia que casou, veio com o camelo e casou com o camelo e tudo, e agora o camelo está gerando uma. O camelo está gerando uma. Você está com medo de falar? Tem camelo lá também? Casou, mas casou sem descer do camelo. Quando a Rebeca veio o Isaac, está na Bíblia, não precisa inventar. Ela diz a Bíblia que ela desceu do camelo. E agora Isaac ergue os olhos. Ele já estava no chão mesmo, não estava montado de camelo. Ergue os olhos à vista dela também. E ali foi um encontro extraordinário. Mas Rebeca não estava mais em cima do camelo. É muito triste quando a gente chega num lar aonde a gente vê o esposo está no chão e a mulher no camelo. Como que se entende um lar que o esposo está no chão e a mulher no camelo? O que eu quero dizer com isso? Ou o que a Bíblia quer dizer com isso? Esposo no chão, mulher no camelo. Vamos ler eles que acham que é contente. Quem quer falar mais? Superioridade. Não entendi bem. Superioridade. Superioridade de quem? Da mulher. Da mulher. Quer ser maior. Quer ser maior? Quer mandar. Quer mandar? Mandar em quem? Marido. Qual marido? Ah, o dela. O dela. Não é? É, o dela. É preciso descer. Quando a gente desce, Deus exalta. Um dia, Jacó falou com os filhos dele: fome, pobreza, mas diz que no Egito tinha muita comida. Jacó reúne todos os filhos e diz assim:
O que vocês estão fazendo? Olhando uns para os outros. Descei. Curiosa a palavra. Descei. Ele não falou vá. Ele fala vá. Ele fala descei. Descei ao Egito e comprai mantimento para nós, para a nossa fome. E diz a Bíblia que desceram os 10, porque um já estava lá e Benjamim não foi. Desceram os 10. Por que a Bíblia diz que desceram os 10? Porque eles precisavam descer. Ao chegar lá no Egito, eles tiveram surpresas muito grandes. Muito grande. Primeira surpresa: 3 dias na cadeia. Todos 10. O governador da terra, que eles não conheciam mais, chamou eles de espião e falou para eles: vocês vão para a cadeia, vocês são espia. Por mais que eles bateram o pé e disseram que não era, o governador da terra firmou e disse: vocês são espia. Vocês vão tudo para a cadeia. Mandou prender tudo, os 10. 3 dias no pote. No terceiro dia, o chefão apareceu lá e falou para eles aspramente: pode soltar esses moços. Áspero, bravo. E eles tudo humilde, muito sem gracinha, tudo quebrantado. E o homem falou para eles: vocês não vão ficar tudo na cadeia não. Eu tinha planejado vocês ficar 9 presos. E só um de vocês ir lá na terra de vocês para provar que a palavra de vocês é verdade. Mas eu temo a Deus e eu vou fazer diferente. Eu vou prender só um de vocês e 9 voltam, porque eu sou temente a Deus. E diz a Bíblia que o próprio José foi o mais valentão deles, era o Simeão. Simeão era prata igual cupim de merenda. Fera! Só porque lá agora não tinha fera não, fera de jeito tinha descido. A hora que desce, acaba as feras. Aleluia. O próprio José caminha no Simeão, pegou os braços do Simeão e algemou o Simeão. Falou: você está preso. E falou para os 9: vocês voltam para a casa do pai de vocês. Aqui está comida para vocês comerem no caminho e para levar para o velho pai de vocês. E enquanto eles estavam passando por aquela agonia enorme, um deles falou para os outros assim: essa angústia que está acontecendo conosco é aquele problema que deu com o nosso irmão. Bem que eu avisei vocês não quis me escutar, ó. Agora por causa daquilo lá está vindo esse mal, está vindo esse castigo. Nós estamos sendo castigados por conta, nós somos culpados da agonia do nosso irmão. Mesmo ele estando tão agonizado igual estava, ninguém atentou. Eu pelejei. E o Rosélio junto escutando, entendendo que ele estava falando tudo. Mas não deu, como diz alguém, não deu bola, não deu a minha, fez de conta que não estava entendendo nada. Vai o Simeão para a cadeia, eles voltam para casa, levando comida, e um ficou na cadeia. Não sabe quanto tempo, porque só voltou lá, depois que a comida acabou, foi que eles voltaram, inclusive levando o Benjamim, para poder soltar o Simeão que estava na cadeia, que não sabe quantos meses, quem sabe, 1 ano ou mais, porque eles levou muita coisa de comer, demorou a acabar. Agora, para poder soltar o bolso. Mas tiveram que descer para poder aprender as realidades da vida, poder a consciência acusar que um dia eles erraram. Às vezes a nossa consciência não acusa mais que estamos errados, porque não descemos os degraus da humildade. Deus quer que desçamos hoje. É tão bom quando alguém desce, quando alguém vai para o pó, quando alguém humilha. Isso agrada, isso é um gesto que agrada a Deus. A Bíblia está cheia de passagens de alguém que um dia desceu. Cheia de passagens de alguém que desceu, mas foi abençoado. Quem sabe na sua vida está acontecendo algo hoje que está contrariando o Espírito de Deus,
Quem sabe na sua vida hoje algo está trancado, algo está fechado. Quem sabe você está fechado no seu canto, está fechado na sua razão, está fechado na sua capacidade. Quem sabe você está pensando, mas é eu que estou certo, eu não vou falar que o senhor não está certo, não vou falar que a senhora não está certa. O que Deus está falando é o seguinte: está certo ou está errado, desça. Está certo ou está errado, desça. Está certo ou está errado, desça. Situações que agravam, situações que ficam críticas, porque às vezes 2 partes, 3 partes que não dão certo, mas nenhuma quer descer, porque descer é humilhante, descer é desagradável, descer é vergonhoso, descer é perder. Mas eu quero te falar, pode ser desagradável, pode ser vergonhoso, pode ser perder, mas diante de Deus descer é honroso. Infelizmente, às vezes nem todos nós estamos dispostos, mas graças a Deus, vez por outra, ele fica sabendo de alguém, desceu. E todos eles que você fica sabendo, desceu. Não é descer para a convite do inimigo, não. A convite do inimigo, a Bíblia diz: não poderei, lembra? Não poderei descer. A convite do inimigo. Agora, por ordem de Deus, a ordem é descer. Os meninos voltam, eu quero encerrar aqui, quem sabe essa palavra de José. Os meninos voltam levando o mantimento. Quando chega lá, eles voltou para a segunda vez. Na segunda vez foi que José deu a conhecer. Agora eles voltam para poder buscar o Jacó. Eu fico pensando, que viagem comprida que foi aquela, porque de cabelo a cavalo, difícil demais, não tinha telefone para ligar para o pai, dizer: meu pai, o governador é o José, mas não tinha celular, não tinha iPad, não tinha. Vai. Não tinha Skype, não tinha Twitter, não tinha Facebook, não tinha. Não existia isso. E agora eles afadigados, pensavam: meu Deus, é o José, nosso irmão, mas que viagem comprida até chegar lá. Quando chegou na casa do pai, a maior surpresa, e outra surpresa grande, sabe qual? É o José, e ele disse, até mandou já os camelos para poder levar a mudança do Senhor e levar o Senhor também. Diz a Bíblia que o Jacó nem podia, nem estava tendo jeito de acreditar que era verdade aquela notícia. E ele ficou no como fazer para quê? Foi nada não. Naquela euforia, aquela festa extraordinária, quando dava, quem sabe, de noite, diz a Bíblia que Deus aparece a Jacó em visão e falou para Jacó assim: Jacó, ou 2 vezes, Jacó. Jacó diz: eis-me aqui. E Deus diz a ele: não temas descer ao Egito, eis que eu descerei contigo. Aleluia! E te farei tornar subir. Outra coisa que eu quero te falar. E Deus falou para ele: e José porá as mãos sobre os teus olhos. Deixa eu te falar umas coisas aqui que talvez você não sabia ainda. Quando Deus falou para Jacó: José porá a mão sobre os teus olhos. Você sabe o que está falando? Deus está falando para o Jacó o seguinte: você está indo para o Egito e o José vai fazer o teu sepultamento. É ele que vai acabar de fechar os teus olhos. Mas por que Deus fala: eu descerei contigo e te farei subir? Sempre que ele ia morrer lá. Como que é isso? Como que é isso? Eu descerei contigo e te farei subir. Deixa eu te falar,
Antes de eu concluir, eu preciso concluir. Mas ó, se porventura Deus tem falado para você descer, ou você está sentindo hoje a necessidade de descer, fique tranquilo, Deus vai descer com você. Ele tem prazer, a hora que ele fala para alguém descer, ele desce junto. Ele desce junto. Então uma coisa, ele desce junto e garante, e vai subir, e vai subir. Pode passar uns dias, pode passar uns meses, pode passar uns anos, mas vai chegar a hora que vai subir. Vai subir. Aleluia. Tem algo aqui? Tem. Aleluia. Eu quero ser
está acontecendo no nome de Jesus Cristo. Tenho plena convicção de que essa palavra não voltará vazia. Deus está trabalhando aqui. Deus está agindo aqui. E nós vamos ver muitas pessoas depois de explicar. Graças a Deus. Eu disse em 2 degraus. Agora eu senti que eu vou subir mais uns 4 na minha vida. Na noite Jacó reconciliar com Esaú. Primeiro teve que descer o Valde da volta, para depois abraçar o irmão. Que maravilha, maravilha. Enquanto Esaú, não tem problema continuar falando aqui, embora eu lá embaixo, mas eu quero, com muito prazer, estar fazendo um trabalho aqui hoje. Um trabalho que vai ser muito importante, eu sei que vai glorificar o nome do Senhor.